Então, obrigada a todos pela tarde de hoje, tarde e noite, né? E nesse momento, então, nós vamos começar mais uma tarde de estudos em nome do nosso Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí. Vamos agora partir para a nossa sensibilização, seguindo, então, da nossa prece. Perseverares, serás servas pedra, e onde a harmonia do vazio medra, frutificarás ao mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no morro já presentes tuas chagas, eu te hago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir, um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, valendo negação. Volvo a vida em torno pela tua mão. Te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontaram o céu. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontaram o céu. Eu te farei um pescador de homens, se perseverares, serás servas eternas. Vem que eu te farei um pescador de homens. E assim,
diante dessa música que tanto nos sensibiliza, nós elevamos o nosso pensamento mais alto, agradecendo a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, ao nosso patrono Bezerra de Menezes e a todos os nossos amigos espirituais que venham partilhar conosco desse estudo noite de hoje, pedindo que possam intuir nosso irmão Ronald, que trouxe para a gente esse seu estudo, a sua pesquisa tão prestigioso, que possamos, Senhor, contar com a Tua paz, a Tua presença amiga, a Tua luz, em torno de todos nós e do nosso planeta, tão necessitado, Senhor, de mais amor, de mais união, e que haja muita paz. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Assim. Então, hoje é uma alegria mais uma vez, o Ronald, prestimoso, apesar da tosse, a gente sabe das limitações desse tempo, né? E estamos muito felizes de você aceitar o nosso convite, Ronald, mais uma vez. Então, você fica à vontade, viu? Para tossir, inclusive. E agradeço a sua disponibilidade, viu? De trazer o seu estudo. Então, vou passar a palavra para você trazer para nós a sua pesquisa. Muito obrigada mais uma vez. Meus amigos, boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus, aliás, boa tarde, noite, né? Que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações. Para nós é sempre uma alegria, né? Estarmos juntos em torno dessa doutrina que consola, que orienta, que esclarece, que aponta caminhos, e especialmente estarmos junto de corações queridos, amigos, né? Que vibram no mesmo ideal. Eu brinquei há pouco, eu já me sinto parte dessa casa espírita, né? Então, para a gente é uma alegria, de fato, compartilharmos aqui essas experiências em torno dessa doutrina espírita. Por vezes eu vou aqui fechar um pouquinho o microfone para tossir, essa tosse está acompanhando aí já faz um tempinho, mas de fato está geral, né? Mas faz parte também dessas mudanças de tempo, das nossas questões internas também, né? O nosso emocional, as nossas vibrações, os nossos pensamentos, tudo isso faz com que a gente esteja mais sujeito, né, a essas variações todas aí. O nosso corpo físico vai, de alguma forma, respondendo por aquilo que está guardadinho lá na nossa alma, né? Então, é preciso que a gente, de fato, vigie um pouco mais, né, pensamentos, que a gente cuide mais dos sentimentos, das emoções, para que nosso corpo físico também esteja melhor preparado para isso, né? Haja vista que o Cristo, por exemplo, conviveu com enfermos de toda sorte, e não se tem relato no Evangelho de que ele adoeceu, né? De que ele sofreu com essas enfermidades aí que atingiram e atingem a humanidade toda. Então, enfim, dito isso, nossa conversa hoje é do capítulo 68 do livro Vinha de Luz, intitulado Campo, No Campo. Então, Emmanuel faz uma reflexão sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 38, e é importante a gente pensar que Mateus é narrador testemunha, né? Conviveu com Jesus, com o Cristo, foi convidado por Jesus para constituir o colégio apostólico. Num primeiro contato, né, como descreve Humberto de Campos, ao passar pela coletoria de impostos, Levi era publicano, coletor de impostos, né? Jesus se dirige a ele num primeiro contato pelo nome, né? Levi, que fazes?
Então, mostrando que conhece intimamente a cada um de nós, inclusive pelo nome, sabe das nossas potencialidades todas, e não foi diferente com Mateus, né? Inicialmente Levi, conhecido do apóstolo Mateus. Humberto de Campos também diz, no livro Boa Nova, que Levi é um dos mais intelectualizados dos apóstolos. Então, quando nós falamos que ele é narrador testemunha, acompanhou o Cristo e ouviu diretamente Jesus e seus ensinos, Humberto de Campos diz que alguns desses ensinos foram registrados por Levi em tempo real. Então, Jesus estava ali fazendo a sua pregação, fazendo os seus ensinos, e Levi já estava tomando nota. Um exemplo disso é a oração dominical, né? Quando Jesus vai ensinar, está ali conversando com Simão Pedro, Senhor, ensina-nos a orar, diz Simão Pedro. E Jesus tece esse, que é um dos mais belos poemas de amor que a terra pôde ver, né? Pai nosso que estás nos céus. E Levi está ali fazendo o registro, né? naquele exato momento, diz Humberto de Campos. Então, ao pensar Mateus como narrador, testemunha, como alguém que ouviu do Cristo, elimina as possibilidades de triângulo nessa comunicação, né? De que narrado por alguém, que foi contado para outro, ouviu para o outro, e o outro registrou. Então, Mateus faz registro. Óbvio aqui que nós temos inúmeras questões envolvendo traduções, né, interpretações, jogo de interesse e tal, mas o fato é que se buscarmos lá na essência, no convívio, Mateus esteve junto com Jesus. Então, ele faz aqui esse registro, né, dessa mensagem. Então, está lá em capítulo 13, versículo 38, no Evangelho de Mateus, e que Emmanuel começa o comentário, né? Então, Emmanuel tira lá um trechinho. O campo é o mundo. O campo é o mundo. E é interessante nós observarmos que Emmanuel intitula No Campo, e a fala de Jesus é O Campo. E aí nós vamos entender um pouco aqui, ou pelo menos tentar entender um pouco aqui, essa interpretação que Emmanuel dá ao versículo de Mateus, né? Então, eu vou ler a página para que a gente possa ter a ideia do todo, e depois nós vamos fazendo aqui algumas considerações. Bom, então, Emmanuel diz assim, o campo é o mundo, né? Fala de Jesus, Evangelho de Mateus 13, 38. E Emmanuel diz assim, Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Nele, naturalmente, como em todo campo de lavoura, há infinito potencial de realizações, com faixas de terra excelente e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. Por vezes, após florestas dadivosas, surgem charcos gigantescos, requisitando drenagem e socorro imediato. Ao lado de montanhas aureoladas de luz, aparecem vales envolvidos em sombra indefinível. Troncos retos alteiam-se junto de árvores retorcidas. Galhos mortos entram em contraste com frondes verdes repletas de ninhos. A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados que não demonstrem predileções pessoais por zona de serviço ou gênero de tarefa. Apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do mestre não seguem além do cultivo de certas flores, recuam à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações,
ou fugindo das regiões infecciosas. Em algumas ocasiões, costumam ser hábeis horticultores ou jardineiros. No entanto, quase sempre repousam nesses títulos e amedrontam-se perante os terrenos agressivos e multiformes. Jesus, todavia, não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas em favor do reino celeste na terra. Reflete nesta verdade e enriquece as tuas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as, intensificando-as nas obras do bem indiscriminado e ininterrupto. É certo que não se improvise um cooperador de Jesus, para Jesus, entretanto, não te esqueças de trabalhar dia a dia na direção do glorioso fim. Então, esse é o comentário que Emmanuel faz à lição, ao Evangelho de Mateus, seu capítulo 3, versículo 38. Nós precisamos pensar aqui o contexto da fala de Mateus. Quando o evangelista Mateus trata o campo e o mundo, ele está fazendo uma referência à parábola do joio, do trigo e do joio. É de lá que Emmanuel tira esse trechinho, né? A parábola narrada também, contada por Jesus. E a gente começa a pensar aqui, Jesus era um mestre por excelência. A primeira parábola narrada por Jesus, na verdade, a parábola do semeador. E aí nós temos que é considerada a parábola das parábolas, e se nós nos atentarmos bem, todas as outras parábolas têm uma pontinha, ou uma ideia, um princípio que nasce da parábola do semeador. Todas as outras parábolas têm um diálogo com a parábola do semeador. E na parábola do semeador, o foco é o solo. O foco é o solo. A semente, porque a semente é a mesma em todas as parábolas, que são as verdades divinas, são as leis divinas, é o amor. Então, o convite feito pela semente é que nós tivéssemos ou que nós tenhamos contato com a lei divina que versa o amor em qualquer faixa do conhecimento ou da evolução, em qualquer nível de evolução e para qualquer mundo, para qualquer plano, a lei divina é sempre a mesma, uma vez que ela é imutável. Então, em todas elas, a ideia central da lei de amor é a mesma. O que muda na compreensão desse amor é o fato de nós, espíritos em processo de evolução, à medida em que vamos melhorando o nosso nível de maturidade espiritual, vamos nos apropriando desse amor, né, de maneira diferente. Então, não é o amor, lei divina, que muda. O que muda é a maneira como o indivíduo compreende e passa a vivenciar esse amor, uma vez que ele é o mesmo lá no mundo primitivo, lá no mundo celeste. Lá no mundo mineral, até no espírito crístico, a lei é a mesma. Nós nos apropriamos desse amor de maneira diferente. Portanto, é o ser que evolui. Então, a semente é a mesma. Na parábola do semeador, o foco é o solo, essa semente depositada em solos distintos. Então, à beira do caminho, pedregulho, entre os espinheiros, na terra fértil, o que muda é o solo. O solo é o coração humano. Então, lá na parábola do semeador, ela vai representar, na verdade, o coração humano, então esse processo de evolução da criatura, que vai em tempos diferentes, em épocas diferentes, entendendo ou se apropriando dessa semente de maneira distinta. Da parábola do semeador,
vem a parábola do joio, do trigo e do joio. Então, a semente é depositada, né, naqueles diferentes solos, e aqui no joio e no trigo, o foco passa a ser essa semente depositada agora no campo. Então, nós temos o campo mesmo, e nesse mesmo campo foi depositada a boa semente, e narrada a parábola, é dito que um homem que era inimigo, né? Porque a parábola, de forma bem resumida, dá conta de do reino, né, dos céus, e é interessante que Jesus, em muitas parábolas, começa dessa forma, né? O reino dos céus é semelhante, estão sempre fazendo uma observação, né? A entrada do indivíduo nesse reino dos céus. Então, ele fala na parábola que é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. E, tendo feito essa semeadura, né, ele adormece, ele dorme, mas aí vem o homem mau, na parábola, em algumas traduções, é tratado como homem inimigo, né, e deposita nesse mesmo campo o joio. Então, o joio depositado no meio do trigo. E aí, tendo feito essa semeadura, ele vai embora, né? Retira-se. Então, quando a erva cresceu, né, e aí ela começa a frutificar, aparece também o joio. Então, os servos desse pai de família vai questionar se não queria que fosse retirado, que fosse feita lá a limpeza no campo, né? Para preservar a boa semente. Ou então, por que não retirasse o joio? E aí o pai de família, então, diz que não, né? Que é preciso que deixasse crescer os dois, porque a diferença ia ser exatamente no fruto, né? Então, quando chegasse o momento da ceifa, aí sim, que seria retirado, né? Não colher o joio naquele momento, para que o trigo também não fosse arrancado. Então, de que eles crescessem juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, então, diria aos ceifeiros, né? Para tirar o joio, fazer lá os seus molhos, né? Para poder ser queimado, e que os bons frutos fossem colocados no celeiro. Né? Então, essa é a ideia dessa parábola. Então, observemos que o pai de família, o rei, né, que determina alguém, Jesus começa dessa forma, é Deus. Na parábola é Deus. E os servos são aqueles diversos trabalhadores, os diferentes servidores que, em épocas diferentes da humanidade, foram enviados para trazer a semente, a verdade divina. Trazer a ideia exatamente da lei divina que não sofre modificação. Então, o campo somos nós. Então, quando Emmanuel começa a falar, né, desse campo, ele está falando somos nós, a humanidade, o campo somos nós. E, portanto, o campo do Cristo, quando Emmanuel diz, né, o campo é o mundo, Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro, ele está falando, então, da humanidade toda, sem distinção, sem discriminação. Não faz qualquer acepção aqui aos fundamentos religiosos, então, separação de religião ou de religiosos, daquele que acredita, do que não acredita, é a humanidade inteira. E para nós, os espíritas, essa humanidade envolve encarnados e envolve desencarnados. Portanto, esses dois planos que estão em constante comunicação, em constante contato. O semeador, por excelência, é Jesus. Semeador, por excelência, é Jesus. Governador espiritual do planeta Terra, aquele que foi co-criador desse planeta, né? Segundo o próprio Emmanuel, lá no Em A Caminho da Luz, que participa de dois momentos distintos, duas reuniões diferentes, uma que fica decidida a criação do planeta Terra, outra que em determinado momento ele próprio viria para acelerar o progresso, o que nos faz pensar que Jesus já é perfeito muito antes da criação do planeta Terra. Portanto, quando o planeta Terra foi criado, Jesus já era perfeito.
e por isso que o codificador registra na questão 625 de Livro dos Espíritos a orientação dada pelas entidades venerandas de que Jesus é o guia e modelo da humanidade. Que ele foi escolhido, né, foi enviado por Deus para nos servir de guia e modelo da humanidade. Naturalmente, ele está tratando ali da humanidade terrena, o que também nos permite pensar que em planos mais avançados de evolução, em mundos superiores ao nível de evolução da Terra, é outro o modelo, o guia e modelo. Então, o que nós conhecemos como referência para o planeta Terra é Jesus. É bem possível que, no mundo superior, moral à Terra, de não seja Jesus essa mesma referência. O que também nos faz pensar essa ideia de progresso contínuo e a ideia ainda maior da justiça divina, que nos permite a reencarnação para que estejamos em constante movimento de evolução. Bom, a semente, a lei divina, lançada em campos diferentes. E, portanto, nós aqui, espíritos encarnados, em diferentes estágios de evolução, nos remete lá a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, a escala espírita, na 101 especificamente, os espíritos imperfeitos, que é a maior parte da população terrena, salvo exceção. Estamos em processo de construção da perfeição em nós, porque imperfeito é o que não está pronto, imperfeito é o que não está acabado, imperfeito é o que está em vias de construção. Então, nós estamos gradativamente construindo a perfeição em nós e, portanto, ainda espíritos imperfeitos. Nesse sentido, compreendemos essa semente, essa lei divina, conforme esse estágio de evolução que nós nos encontramos e, portanto, num nível ainda muito voltado para as coisas materiais, ainda em processo de compreensão de fato dessa natureza divina da lei, né? Então, vem aí a ideia do próprio evangelho e não evangelhos, como sendo o evangelho, como sendo a boa nova, como sendo o próprio Cristo entre nós, as vivências do Cristo, a nos servirem de modelo, né, de referência, porque guia aquele que conhece o caminho, guia quem sabe a direção, guia aquele que sabe para onde está conduzindo os seus tutelados. E modelo é o padrão, modelo é a referência. É aquele que, estando em evidência, vai ser observado para ser seguido. Então, quando vem Jesus como o semeador por excelência, ele assume esse papel. Mas semeadores sempre houve em todas as épocas da humanidade. Sempre houve semeadores em todos os períodos da humanidade. E nós que aqui estamos, em algum momento da nossa vida, na nossa vivência diária, também estamos semeadores. E aí, quanto melhor o nível de compreensão nós tivermos dessa lei, naturalmente, melhores sementes nós poderemos semear à nossa volta, né? Então, essa ideia lá da parábola do joio e do trigo que nos faz pensar nesse campo de serviço como sendo o mundo inteiro, a humanidade toda, como um campo de lavoura. Mas se a gente retoma algumas ideias que Emmanuel traz, que Emmanuel faz algumas comparações no texto, interessante, porque quando ele olha para esse campo, nos faz pensar assim, estou diante de um campo, tudo aquilo que a gente pode observar. Então ele fala, nesse campo, Emmanuel cita lá, né? Como em todo campo de lavoura, ele fala do potencial de realização. O campo pode nos remeter a uma ideia de tranquilidade, de calmaria, mas também de muito trabalho. Então, depende da perspectiva. E Emmanuel apresenta esses potenciais de realização, mostrando essas diferentes faixas da evolução humana. Emmanuel fala lá, por exemplo, faixas de terra excelente e zonas necessitadas de arrimo. E aí a gente pensa lá na parábola da semente,
O solo é aquele que está à beira do caminho, o que está entre pedregulhos, né? Aquele que está entre os espinhos e a terra fértil. Cada tipo de solo ali, quer dizer, cada coração humano ali, dentro de uma natureza, de uma faixa de evolução e, portanto, necessitado de cuidado especial, para que possa fazer germinar essa semente. Aqui Emmanuel faz esse papel interessante, essa comparação, né? Usa algumas metáforas aqui que nos permitem pensar também nessa natureza evolutiva. Ele fala, por exemplo, das zonas necessitadas de arrimo. Então, aquele que vai precisar de um suporte maior para conter a semente. Aquele que precisa de corretivo, então, de algum tipo de cuidado para que essa semente que está ali depositada, ela também não fique exposta e seja facilmente subtraída. E ainda, aquele que precisa de proteção. Então, observemos, se a gente volta à parábola da semente e faz a comparação com esse parágrafo aqui, nós percebemos aqui os 4 tipos de solo. O fértil, que é a terra excelente que Emmanuel cita aqui. Aquele que precisa de arrimo, aquele que de corretivo, aquele de proteção, os outros tipos de solo lá naquela parábola. O que é de comum em todos eles é que todos receberam a semente. Todos esses solos receberam a semente. Então, a lei divina depositada em cada um dos corações humanos que compõem a humanidade terrena, que é o campo de trabalho do Cristo que está no mundo todo. Tá ficando claro o raciocínio? Sim, se não, por favor. Bom, e aí, vamos pensar nos elementos materiais e nos elementos espirituais. Emmanuel cita, por exemplo, né, no caso das florestas, ele fala lá dos charcos, ele fala das montanhas, ele fala dos troncos, elementos materiais, visíveis. E, dependendo da nossa perspectiva, podem constituir obstáculos. E aí a gente retoma a fala de Jesus e a gente pensa assim, engraçado, o campo é a humanidade. Jesus tem o campo de serviço no mundo inteiro. No Evangelho de Mateus, o campo é o mundo. E aí a gente pensa assim, Jesus diz assim, meu reino não é deste mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, e aí vamos pensar aqui. Meu reino não é deste mundo. Quando a gente observa isso, reino e mundo, aparentemente ordem de grandezas diferentes, de importância também. O mundo é muito maior que um reino, quando a gente olha na perspectiva material. Quando a gente vai para o aspecto moral, meu reino não é deste mundo, Jesus constrói uma ideia de reino que, embora, do ponto de vista material, é muito menor que o mundo, esse reino vence o mundo. E, portanto, o de Jesus é muito maior que o mundo. A natureza do mundo interno e do mundo externo. A construção que está dentro do indivíduo. E, portanto, o nível de evolução intelecto-moral da criatura. Então agora eu começo a entender que lá na parábola, quando está dito que o reino dos céus, simboliza a mudança de estágio evolutivo do espírito em processo de evolução na Terra. E, portanto, entrar no reino dos céus, fazer parte do reino dos céus, e esse trechinho, o reino dos céus, ele é retomado em muitas parábolas. Lá na parábola das bodas, por exemplo, vai significar o banquete, que é essa mudança de faixa evolutiva e que só é permitido à criatura participar quando ela está vestida da túnica nupcial. E a túnica nupcial representa a pureza de coração, e a pureza de coração representa a mudança de estágio de evolução da criatura, que venceu o aspecto material e deu um passo além na direção espiritual. Então, o processo moral
já está mais avançado. E aqui na parábola na parábola do joio, esse reino dos céus, semelhante ao homem que semeia a boa semente. E se ele semeia a boa semente, ele consegue reconhecer qual é essa semente. E reconhecendo qual é essa semente, é possível que ela já esteja depositada no seu coração, que é o campo de trabalho do Cristo. E, portanto, ele já tem um nível de maturidade capaz de apontar para aqueles que estão à volta qual é o caminho que deve ser seguido, qual é a direção que deve ser seguida. E, nesse sentido, ele está também em faixas evolutivas diferentes. Observemos isso. Porque Emmanuel fala assim, terra excelente e zonas necessitadas de arrimo, opostos. São opostos. Depois ele fala, montanhas, nível acima, aureladas de luz e vales abaixo. Percebe? As diferenças? Então, o tempo todo ele trabalha com essa dualidade, que é a luta que nós enfrentamos entre o bem e o mal, que nos remete lá, né? O mal que eu não quero, esse faço, mas o bem que quero, esse ainda não consigo fazer. Olha, e aí, montanhas aureoladas de luz. Montanhas aureoladas de luz. E a gente volta ao texto evangélico, que diz assim, a fé transporta montanhas. E a gente pensa naquelas montanhas narradas neste texto, Você fechou seu microfone. Ronald, você fechou seu microfone. Caiu. Não, ele fechou agora aqui. Vamos aguardar um pouquinho, que ele deve estar com problema de tosse. Ronald, você está nos ouvindo? Voltou? Agora voltou. Então tá bom. Vou voltar ao raciocínio aqui. Quando nós... Oi? Bom, vamos voltar aqui então. Vocês estão conseguindo me ouvir? Parece que eu fiquei sem o som aqui. Então, quando nós estamos num processo compreendendo essas dualidades, né? Então, o bem, o mal, observe, a fé transporta montanhas. Nesse texto, a fé transporta montanhas, ele está tratando das nossas dificuldades, as barreiras que nós trazemos. Então, orgulho, egoísmo, vaidades. Né? Aqui, Emmanuel faz uma referência à montanha, então, a montanhas aureoladas de luz, então, aquelas que estão já cercadas pela luz, e luz representa conhecimento, luz representa evolução, luz representa esclarecimento. E, do outro lado, vales, e ele cita esses vales com as sombras, que podem ser, em algum momento, produzidos pela própria montanha, a depender de onde esteja essa luz. A luz, então, dependendo de onde ela esteja, projetada na montanha, vai fazer sombra no vale. Quando nós olhamos para isso e trazemos para a mensagem do Cristo, a gente pensa assim, Jesus disse, onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Então, se eu estiver em oposição a essa luz, eu faço sombra no vale. Então, onde está o meu coração? No vale ou na montanha? Buscando a luz ou ainda sentindo prazer, felicidade
apenas pelas coisas materiais, passageiras, mundanas. Não é? Muito bem. Avançando um pouco mais, Emmanuel fala dos troncos. E ele fala que podem ser troncos retos ou árvores retorcidas. Ele fala assim, galhos mortos entre contraste com frondes verdes. E aí, se a gente pensa assim, se a humanidade é o campo, e esse campo é o coração humano, e esse coração humano é o espírito em processo de evolução, todos nós convivemos o tempo todo com esses espíritos, com esses corações humanos que estão em processos diferentes de compreensão dessa semente. Aquele nosso companheiro de ideal, que pode ser um familiar, um ente querido, pode ser um colega de trabalho, ser na via pública, que pode estar momentaneamente iluminado, então ele está lá nessa montanha aureolada de luz, como ele está lá também no galho morto, retorcido, ele está entre os charcos, aquele que deturpa as interpretações, aquele que ainda está vinculado à ignorância, no sentido da falta de conhecimento, aquele que está aí praticando de forma consciente os desequilíbrios, espalhando o mal, e aqueles outros que estão tentando e, de alguma forma, se esforçando para vivenciar o princípio da lei, então, dessa semente que já conhece. Ele fala ainda, a gleba imensa do Cristo reclama, aí, bom, Emmanuel sai desse campo de comparações, de metáforas com os elementos da natureza, e sempre que Emmanuel fala em natureza, ele está mostrando também a ideia de trabalho, né? Porque a árvore, por exemplo, essa árvore com frondes verdes, ela cresceu, ela se destacou. Pode ter sido a semente um dia. E a outra ainda que está lá, aguardando a oportunidade, o momento de atingir a maturidade, que vem às vezes do arrependimento, para a evolução. Bom, aí Emmanuel sai desse quadro de comparação dos elementos da natureza e ele vem para o campo do trabalho. Então, a humanidade, esse campo de trabalho, e aí a busca pelos trabalhadores. Ele fala assim, a gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados, que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. E aí aqui é interessante nós observarmos isso, porque esse campo de trabalho que reclama trabalhadores nos faz também pensar para nós espíritas nos tipos de espíritas, que é também um ponto de contato, então um diálogo que se faz com a parábola da semente. Os tipos de trabalhadores, os tipos de solo e os tipos de espíritas, que Kardec trabalha no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo e está também lá no Livro dos Médiuns. Então, vejamos, que não reclama ou que não demonstre predileções pessoais por zonas de serviço. Para nós, os espíritas, aqui, com todo respeito, né, ao comportamento de cada um, ao centro de interesse de cada um. Emmanuel diz que os trabalhadores devotados não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço. Mas aqueles outros que chegamos na casa espírita, o nosso interesse, o meu interesse é só reunião mediúnica. Eu só posso trabalhar na reunião mediúnica. Eu só posso trabalhar fazendo palestra. Eu só posso trabalhar fazendo tal coisa. E a casa espírita está ali, nesse momento, a casa espírita é o nosso campo de trabalho e ela precisando da nossa ação em diferentes posições, uma vez que os trabalhadores são poucos. E quando os trabalhadores são poucos, e enquanto formos poucos os trabalhadores na casa espírita, não é possível que nós estejamos ali escolhendo uma única tarefa, realizando uma única coisa. Eu só posso fazer tal coisa. Por outro lado, apenas ter boa vontade para a realização de uma atividade também não é
talvez o princípio mais interessante, porque somente boa vontade, mas sem educação dessa vontade, sem que a vontade de fato esteja governada por conhecimentos prévios, pode gerar conflitos maiores em todos os campos de trabalho. Então, é preciso que nós estejamos nos apropriando dessa semente para perceber, eu tenho sim um pouco mais de facilidade para executar tal tarefa, mas eu posso me colocar à disposição para colaborar também outras. Bom, eu não tenho instrumentos aqui, ferramentas suficientes para executar tal coisa, mas eu posso acompanhar quem esteja executando como forma também de participar nesse processo. Então, é muito bom quando vem as boas ideias envolvidas também por mãos abnegadas para poder executá-las, porque às vezes a gente tem excelentes ideias para todas as frentes de trabalho e faltam as mãos que vão executá-las. Então, eu trago as ótimas ideias e ofereço também as mãos para que o trabalho possa, de fato, se dar. Eu me lembro de uma página de Joana de Ângeles, no livro Diretriz Espírita, quando o texto é exatamente esse, Diretriz Espírita, que ela fala que nós precisamos desenvolver o espírito de serviço desinteressado. Todos nós precisamos desenvolver em nós estarmos no campo espírito de serviço desinteressado. E quase sempre nós nos colocamos na condição dos espíritos desinteressados de serviço, que aí muda totalmente a perspectiva tratada por Joana. Bom, caminhando aqui para essa parte final do texto, Emmanuel diz assim: a maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do mestre não seguem além do cultivo de certas flores. Então, nós estamos no campo da superfície. A gente fica na superfície. Recua à frente dos pântanos desprezados. Então, quando vem aqueles solos diferentes, então, os espíritos que, de fato, exigirão um pouco mais de nós, no sentido da compreensão, da perseverança, às vezes da renúncia, de dar um passo atrás para dar dois adiante com maior segurança. Aí aqueles pântanos que Emmanuel diz aqui, desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude, da grandeza do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Às vezes, na evangelização, o trabalho da evangelização, a gente passa por isso, Quantas crianças estão ali e são difíceis, no comportamento, porque não é o fato da criança estar na evangelização espírita, estar na casa espírita, que ela vai se comportar como um espírito iluminado, altamente evoluído, quietinho, bonitinho, Não, há aqueles que chegam ali, que tumultuam, que trazem indisciplina, E a gente precisa pensar que, às vezes, naquela 1 hora e meia que ele está ali, é a única que ele ouvirá falar de Jesus na semana. Às vezes, aquela única hora que ele está ali é a única oportunidade que ele terá para ouvir falar de Jesus na semana. Porque em casa, na rua, em outros ambientes, ouvem de tudo e conversam sobre tudo. Então, às vezes, a gente fica... para evangelização não tem paciência com essas crianças, quer pôr para fora da evangelização, e às vezes é preciso ser um pouco mais firme mesmo, para que a indisciplina não tome conta e a gente perca a oportunidade. Mas lembrando também que a evangelização não tem a função de tornar o indivíduo que está ali espírita. O objetivo da evangelização não é tornar a criança espírita. Espírita ela será, talvez, à medida que vai avançando em nível de maturidade,
vai se tornar aquele indivíduo um pouco mais consciente da sua passagem por aqui, e que essa semente um dia possa germinar, gerar frutos em outros ambientes, já terá valido a pena ter estado ali para aquele momento. Então, às vezes a gente luta ou reluta um pouco naquele setor de trabalho, e o Cristo está aguardando isso, né? Mas Emmanuel diz que ele está aguardando, mas assim, olha, ele fala assim, ó, o Cristo, Jesus, todavia, não descansa e prossegue. Ele está nos aguardando, mas ele também está em processo de evolução, está evoluindo, segue a tarefa, prossegue. Bom, em algumas ocasiões, costumam ser hábeis horticultores, são os trabalhadores, são os jardineiros. No entanto, quase sempre repousam nesses títulos. E às vezes a gente cria isso, né? Fulano é o líder, fulano é o médium principal, eu só ouço quando fulano fala. E às vezes é a gente que vai criando essas coisas à nossa volta, porque em doutrina espírita não tem isso, Kardec não deixou isso registrado nas obras básicas, né? Nós vamos interpretando e criando essa ideia à nossa volta, e depois fica difícil da gente se desvencilhar disso, ou ainda incentiva o outro a cultivar o orgulho, a vaidade, a se colocar num lugar que não existe de fato, ou que vai gerar sofrimento para ele próprio mais adiante, né? Então, Emmanuel diz assim, reflete nessa verdade. Que verdade? O campo de trabalho é o mundo inteiro, é a humanidade. A verdade, a semente divina é essa lei, depositada em diferentes solos, que são os nossos corações. O campo é sempre uma oportunidade de reflexão e trabalho. Nesse campo, nós encontramos elementos diferentes, com potenciais diferentes, e todos nós temos potencial de evolução, de crescimento, de progresso, de colaboração com o outro. Por isso vivemos em sociedade. O campo é essa sociedade, aí vale a leitura da Lei de Sociedade em O Livro dos Espíritos, para que nós possamos, diz Emmanuel, enriquece as tuas qualidades de colaboração. Laborar com. Colaboração é isso, elaborar, trabalhar com, né? Aperfeiçoando-as. Então, quando eu faço o paralelo desse campo externo do mundo interno, eu, o espírito, o meu mundo interno, é preciso aprimorar, aperfeiçoar essas potencialidades que estão em nós, né? Quando Jesus diz assim, brilhe a tua luz, brilhe a vossa luz. Jesus porque se essa luz não estivesse em nós, se nós não tivéssemos essa centelha, não tivéssemos sido criados com esses germenzinhos, Jesus não diria assim, brilhe a tua luz. Jesus diria assim, faça nascer a vossa luz e depois brilhe. Não é? Mas Jesus diz assim, brilhe a vossa luz. Jesus está dizendo, nós somos. Então, a potencialidade está em nós. Aperfeiçoando-as, intensificando-as nas obras do bem indiscriminado e ininterrupto. Então, assim, eu vou fazer o bem para o fulaninho, porque ele vai poder fazer o bem para mim quando eu precisar. Eu vou fazer isso para o outro, porque quando eu precisar... Não, ó, bem indiscriminado e ininterrupto. E Emmanuel fecha dizendo, é certo que não se improvisa um cooperador para Jesus. Vamos voltar à parábola da semente. E a gente pensa assim, a semente à beira do caminho, o pedregulho, o espinheiro, solo fértil. Se a gente considerar o processo de evolução do espírito, aquela semente que um dia foi depositada entre os pedregulhos, em uma determinada reencarnação, isso constitui a justiça divina, ela gerou alguma coisinha, depois outra, até que a gente chegue à perfeição. Não há improviso na evolução. Nós não ludibriamos a lei. Ela está depositada na nossa consciência. Esse cooperador de Jesus, ele vai sendo gradativamente construindo em experiências diferentes, especialmente quando não recusa trabalho. Porque nós vamos nos aperfeiçoando no exercício da função. É no exercício da tarefa que a gente se aperfeiçoa para executá-la. E se a gente observa que os cursos, né, no campo intelectual,
É assim, não é? O indivíduo foi lá e fez o magistério. Ele não termina o curso normal como um exímio professor. É o dia a dia na sala de aula, no contato, que ele vai aprimorando essas qualidades e vai se tornando gradativamente um excelente professor. O médico talvez seja a mesma coisa. Ele não recebe lá um diploma e é um excelente doutor. É no contato com os diferentes atendimentos que faz nos hospitais, nos pronto-socorros, nos laboratórios, enfim, nos consultórios, é que ele vai gradativamente se tornando um excelente médico. E assim o engenheiro, Aqui, no campo de trabalho do aperfeiçoamento moral, a mesma coisa. É certo que não se improvisa um cooperador para Jesus, nós vamos nos aprimorando na tarefa. Entretanto, não te esqueças de trabalhar. E aí, olha como vem esse aperfeiçoamento. Não te esqueças de trabalhar dia a dia na direção do glorioso fim. Se nós considerarmos esse campo como estando também dentro de nós, como sendo o nosso mundo interno, nós temos muito trabalho a ser feito. E talvez um dos mais significativos trabalhos para nós seja esse processo do autoconhecimento, da reforma interior, que é esse trabalho gradativo, mas constante, ininterrupto, de construção da perfeição em nós. Então, é uma página belíssima. Nós estamos aqui fazendo comentários muito superficiais, especialmente porque eu não imagino que exista alguém com tamanha capacidade de síntese que Emmanuel tem, de pegar em 2, 3 palavrinhas e fazer, tecer comentários belíssimos e com profundidade tal que às vezes torna difícil nós comentarmos o comentário que Emmanuel faz, tamanha profundidade do trabalho que ele exerce, né? Então, nós deixamos aqui a nossa reflexão, que não é única, né? Vale a pena que nós leiamos, estudemos e busquemos novas interpretações. Nós agradecemos demais a direção da casa pelo convite, o carinho, as vibrações aí. Mais uma vez pedindo desculpas pela nossa tosse aqui. Numa próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir, estejamos juntos. Bom, muita paz. Deus abençoe a todos. Oi, Elzio, quero te agradecer muito. Vi o seu esforço e via o seu ponto de vista que você trouxe de uma maneira tão didática, essa associação das parábolas com o campo, perfeito. Para mim foi muito elucidativo, acredito que para muitas pessoas aqui também. E quando você falou do trabalho e levou para a casa espírita, isso foi primordial. Falou da evangelização, é um desafio, nós evangelizamos para a classe média, depois a gente foi evangelizar numa comunidade. Aí é que a gente aprende, aí é que a gente é evangelizado, na verdade, com aquelas crianças que vêm, cada uma de uma maneira, né? E aí você não vai tornar aquela criança, não vai querer lapidar aquela criança que chega com aquele alvoroço em 1 hora por semana, como você falou, mas o acolhimento que a casa tem que dar, isso sim, ela confiar em você, né? Você falar uma palavra de consolo para aquela criança e a criança confiar em você, isso não tem preço, né? E elas vêm com uma experiência para nós que a gente não vivencia aqui. Elas vêm com muita bagagem para pouca idade. Então, a gente aprende muito com uma criança dessa, um jovem, principalmente, que vive em área de risco. Então, o nosso trabalho é importantíssimo, urgente, né? E é o mínimo que a gente pode fazer. Agora, é o que você falou, a gente não pode negar. É desafio, você está preparada? Não, mas vai. Só tem você, só tem esse grupo, é esse grupo que vai, né? E aí a gente vai sendo capacitado.
não é não? Então, eu não posso escolher, eu não posso ser... Aí você vem, te põe numa condição, você vai ser parte da diretoria. Não, eu não tenho competência para ser da diretoria, mas não tem outro. É você que vai, não é o acaso, tem que ser você. Aí vai no tranco. Então, a gente vai... Isso que você trouxe foi maravilhoso para nós, uma lição, e Emmanuel, né? Vai nos trazendo assim, ó, vai você, que a gente vai tentando capacitar, vai fazendo. E, no fim, a gente começa assim, da raiz, né? Como você falou, porque nós somos aquela sementinha, e daqui a pouco já está dando uma folhinha, né? E vai brotando. E aí é assim que a gente vai crescendo. Mas tem que meter a mão na massa, né, Ronald? E obrigada mesmo, muito obrigada por você ter trazido essas reflexões para nós, né? Bom, hoje vocês sabem, eu vou deixar aqui registrado, nós temos uma live às 7 horas. Gostaríamos muito que, se possível, vocês participassem, entrassem no YouTube, para fazer até número, né? Nem precisa entrar com nada material, se não puderem, claro. É em benefício da nossa casa, a nossa casa precisa abrir, né? E ela não está em condições, já consertamos metade, um grande passo, mas precisamos de uma outra metade, para poder abrir a casa e atender essas crianças tão necessitadas de acolhimento, né? Lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes de Andaraí. Então, hoje, por exceção, nós não vamos abrir para comentários, porque eu sei que hoje ia ter comentários muito frutíferos, mas, devido ao nosso horário, eu vou agradecer muito ao Ronald. Claro que você vai voltar outra vez com as suas reflexões, sua didática, seus pontos de vista, e pedir, então, a Elzinha para fazer a nossa... Não sei se você conhece a Maria Elza, mas eu vou pedir a ela, agradecendo a ela também ter nos apresentado a você, que foi um prazer enorme, e pedir a Elzinha para fazer, então, nossa prece de encerramento. Boa noite a todos, né? Depois dessa palestra aí maravilhosa com o Ronald, né? Didático, professor de português, né? Excelente. Então, essas reflexões aí que a gente tanto necessita, né? Vamos, então, orar e agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos em conexão com esse estudo, nos propondo, Senhor, a buscar a melhora para o nosso progresso e assim, Senhor, podermos tornar alguém que Deus possa, né, confiar para o trabalho desse planeta e agradecer, Senhor, a oportunidade de termos acesso a esses conhecimentos, para poder buscar tanto esclarecimento para as nossas almas. Agradecendo ao Ronald, esse estudo tão claro e tão necessário ainda para que acordemos em busca do trabalho que nos vai revigorar a alma. Muito obrigada, Jesus, a proteção, a Bezerra de Menezes, nosso amigo, que com certeza nos abençoa nessa noite. E pedimos, Senhor, para esse trabalho que irá começar agora, às 19 horas, em prol desta casa, que a sua mão amiga e as bênçãos de Deus lá estejam, envolvendo a todos que coordenaram e a todos que vão participar. Nós colocamos em suas mãos esse pedido,
que tudo corra bem. E, se Deus quiser, daqui a pouco tempo, estará aberta aos trabalhos em seu nome. Muito obrigada, querido amigo, que a sua paz fique nos corações. E que Deus abençoe a todos. Que assim seja. Então, na próxima semana, nós teremos o Antônio Lima. Vai trazer também um texto de Emmanuel, mas ele, durante a semana, eu passo para vocês a divulgação, né? Quero agradecer de coração vocês aqui conosco, o Ronald, mais uma vez, né? Lembrando que ele já assinou um contrato lá com o Bezerra, não tem jeito. Agradecer a Thelma por gravar essa palestra, foi maravilhoso você ter gravado, né? Foi muito rico para nós. E agradecer, gente, vocês têm eternamente a nossa gratidão, né, Pedro Paulo? Minha e do Pedro Paulo, por todo esse apoio, e a diretoria do centro também agradece a vocês esse apoio. E até daqui a pouco. Quem puder, nós contaremos com a presença de todos. Daqui a 20 minutinhos, 19 minutos, nós estaremos lá. Beijo grande, gente. Beijo, uma boa noite. Daqui a pouquinho nos encontramos.